Galera, vocês podem até não gostar do Haddad, mas hoje o bichinho apanhou na entrevista coletiva, deu até pena, dá uma olhada. Oi, ministro. Bom dia. Marcela da Reuters. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Tá bem? Existe uma percepção Obrigado, gente. do mercado sobre leniência do Banco Central. Pois é, pessoal, toda essa confusão que deu hoje, tá? Inclusive as bolsas despencaram aqui no Brasil. E em contrapartida, as bolsas lá de fora subiram, o que deixa a situação mais grave ainda, né? Porque basicamente na sexta-feira, eu inclusive fiz um vídeo falando se o Brasil ia falir realmente, né? Em que o Lula jogou a toalha. O próprio arcabouço fiscal que ele construiu, a promessa de déficit zero que eles fizeram. Na sexta-feira o Lula deu uma entrevista falando, eu não vou entregar porra nenhuma, eu tô tentando aqui, não tá dando certo, não sei mais o que fazer, deixa arder, né? E aí ele acabou jogando no colo do Haddad, porque o Haddad é o ministro da economia, é o cara que precisa gerar confiança no mercado. E quando o chefe dele diz que a toalha já foi jogada, que não vai ter mais luta, né, que ele já desistiu, como é que fica a situação dele? Então eu trouxe para vocês 5 pontos, tá? Coloquei aqui no meu notebook, eu vou abordar esses 5 pontos para explicar aqui. 3 deles aqui no TikTok e no Instagram, e os outros 2 últimos só para quem ficar até o final aqui no YouTube, beleza? Vamos lá primeiro. Galera, assim, o Haddad estava extremamente nervoso porque ele sabe que ele foi colocado na berlinda, né? Seria equivalente uma analogia aqui dizer o seguinte, o Neymar fosse para a televisão e falasse, galera, deixa comigo que essa Copa do Mundo eu vou jogar pra caramba, eu vou arrebentar, eu vou fazer acontecer. Aí no dia seguinte vai lá o técnico da seleção e fala o seguinte, eu não vou escalar o Neymar para jogar. Porque é basicamente isso que o Lula fez. O Lula tirou toda a autoridade do Haddad, né? Então, assim, eu até coloquei aqui, ele inclusive, né, o Haddad, ele pede apoio político. Ele fala, não, o problema é que o Congresso precisa aprovar as medidas. A questão, galera, a gente vive um presidencialismo de coalizão, onde basicamente o presidente ele tem muita capacidade de influir no Congresso. E quando o presidente diz que ele não vai fazer isso, você acha o quê? Que aí agora os deputados que, porra, boa parte deles ali apoiam a direita e tal, vão ajudar o Haddad por causa de quê? Então, assim, o Lula tá comprando o Centrão e ele tá comprando, mas não é para votar as coisas que ele quer. É complicado. A segunda coisa, assim, insiste em culpar o Bolsonaro. Galera, olha só, o Bolsonaro pode ter tido vários erros, eu concordo. Eu acho que os problemas que a gente está enfrentando em termos econômicos, de excesso de gasto, não nasceu no governo Bolsonaro. A pandemia complicou a situação, tamo junto, tá? Provavelmente o Bolsonaro enfrentaria esses problemas agora. A diferença é que o Paulo Guedes tinha um plano. O Paulo Guedes falava, olha, a gente vai ter um aumento de despesa temporária, né, por causa de todo o investimento que foi feito, o aumento da dívida do Brasil vai ocorrer e depois ela vai cair. Por quê? Porque o Paulo Guedes dizia que ele ia privatizar um monte de empresa, isso ia gerar caixa para reduzir a dívida, o que reduziria os juros, o que reduziria o endividamento, então você pagaria menos juros e esse espaço fiscal ia melhorando ao longo do tempo com reforma administrativa, com redução dos gastos do governo. O governo lá do Bolsonaro foi o único que reduziu o custo desde que a gente teve a proclamação da República. Então pensa bem, existia um plano. E aqui eu não estou defendendo o Bolsonaro não, tá galera? Eu estou até mais falando do Paulo Guedes nesse sentido. A questão é, o governo do PT não vai fazer nada disso. Ele está falando o seguinte, olha, eu não consigo mais aumentar a receita e eu não sei mais o que fazer. Então, meu irmão, vamos ver o que acontece por aí. Isso é uma jogada de toalha muito ruim, porque o mercado financeiro ele não tem partido. Ao contrário daquele idiota da Globo lá, que o mercado é bolsonarista, né? É um idiota completo, não sei como é que tem espaço na televisão, né? O mercado não tem, entendeu? Às vezes o pessoal fala, mas o Armínio Fraga apoiou o Lula, não sei quem fez o L, não sei o que lá. Porque o mercado financeiro ele olha assim, cara, o caminho a ser traçado, todo mundo sabe qual é o caminho certo. Se a esquerda toma esse caminho, se a direita toma o caminho, o centro, seja o que for, o mercado vai apoiar.
Agora, se você toma o caminho errado, o mercado também não vai apoiar e ponto final, e acabou, entendeu? Então esse é o segundo ponto. O terceiro, ele acha que cobrar mais imposto não vai ter impacto na economia. Galera, muita coisa precisa ser dito nesse ponto, tá? A primeira é o seguinte, no primeiro governo do Lula, lá no início do ano 2000, tá? A carga tributária média do Brasil, ela devia estar ali abaixo de 20%, beleza? E o que a gente fez de lá até hoje? Ah, estamos com muito gasto, aumenta o imposto. Estamos com muito gasto, aumenta o imposto. Ih, mais dinheiro para a saúde, aumenta o imposto. Ah, educação, aí vem a Tabata Amaral, eu quero educação, mais dinheiro, aumenta o imposto. Ah, saúde, aumenta o imposto. Ah, agora fundão partidário, aumenta o imposto. Só que a gente está chegando num nível de quase 40% de imposto. Eu sempre lembro isso. O quinto dos infernos que o Brasil era reconhecido é porque a coroa portuguesa cobrava 20% de imposto. A gente está chegando a 40%, 2/5 dos infernos. Ou seja, as empresas já estão sufocadas. Aí o cara vira e fala, não, mas agora a gente vai resolver porque vai taxar bilionário. Beleza, você vai levantar um dinheiro agora, mas isso é reconhecido na economia. No longo prazo, os ricos e bilionários vão tirar o dinheiro daqui, vão se organizar. Então você vai cobrar menos imposto e você vai ter menos poupança interna. Isso vai acontecer. Não importa para que partido você torça, se você faz o L, continente, não tem jeito. Vai acontecer, acabou. Bilionário não é burro. E ele faz a conta. Se agora a gente está tratando mal o dinheiro do bilionário, ele vai embora, acabou. Então você não vai ter muita receita disso, sacou? Então se você é do TikTok ou do Instagram, pô, curte aí, comenta, compartilha, dá moral no canal e vai lá pro YouTube, porque assim como a galera que está aqui no YouTube, vamos continuar para os próximos pontos, beleza? Então, vocês que não estão aqui no YouTube, vejo vocês no próximo vídeo. Mas se você tá, vambora, faltam 2. O quarto ponto, galera, esse eu falo direto. Ninguém neste governo cogita reduzir gasto público. Eu sei que muita gente, que a estratégia dos caras é uma boa estratégia. Porque o cara fala o seguinte, eu não vou reduzir da saúde. Aí você fala, pô, é verdade, eu não vou cortar salário de médico, de enfermeiro, eu não vou reduzir da educação. Você fala, pô, tá certo, não vou cortar salário de professor, cortar de colégio, eu não vou reduzir da segurança. Pô, beleza, o Brasil, pô, precisa de segurança e tal. Mas eles jogam isso para você achar que esse é todo o custo que o Estado tem. O Estado tem um monte de empresa estatal aí dando prejuízo. O Estado, por exemplo, no governo Bolsonaro, toda aquela discussão sobre a Petrobras, pô, a Petrobras está dando muito dividendo, não sei o quê. Gente, eu sempre falei isso em todos os vídeos, só vocês voltarem nos vídeos anteriores. O maior acionista da Petrobras é o governo. Então, quando a Petrobras dava lucro e mandava o dividendo para os acionistas, ela estava dando dinheiro para o governo. Agora o governo está cagando a empresa inteira, ela não está dando dividendo, então o governo também não tem mais essa linha de receita. Então, assim, estatal, para mim, assim, você ter uma empresa como a Petrobras, uma empresa como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, outras empresas que o Brasil tem, é a mesma coisa do o cara ter uma BMW 0 na garagem e não tem dinheiro para comer. Aí ele fala, não tenho dinheiro para comer. Mas tu tem uma BMW 0 na garagem. Mas não tem dinheiro para comer. Então vende a porra do carro. Sabe, a gente tem ativo, vamos vender, vamos reduzir a dívida, vamos enxugar o Estado, vamos deixar ele mais leve, vamos fazer concessão pública. Isso é algo que o governo Bolsonaro fez muito bem também. O Tarcísio, ele privatizou um monte de aeroportos. Aí você ia nos aeroportos caindo aos pedaços, por quê? Gente, a gente não tem dinheiro para fechar a conta do governo. Tu acha que a gente vai ter dinheiro para reformar aeroporto? A gente vai ter dinheiro para melhorar as estradas? Esse é o problema. Cara, é incrível como não sai na cabeça das pessoas. E outra coisa, receita, né, de imposto é algo que você não controla, né? A única coisa que o governo controla é a despesa, porque a receita ele fala o seguinte, eu vou cobrar imposto. Mas você não sabe se, por exemplo, o país vai entrar numa recessão. Se o país entrar na recessão e ele começa a vender menos, as empresas começam a faturar menos, tem menos lucro e tudo, naturalmente a receita vai cair. Entendeu? Então, mas vamos cobrar mais imposto, mas se o país estiver caindo em termos de crescimento, vai sempre arrecadar menos. Agora, qual é a única coisa que o Estado controla? A despesa. Corta então uma porrada de assessor político, junta um monte de cidade, mata um monte de assembleia, privatiza um monte de empresa deficitária, entendeu? Segura o aumento de salário para servidor público, faz reforma da Previdência, que a Previdência a reforma que foi feita já foi toda consumida. Tem muitas formas de você ajustar esse negócio. O nosso judiciário é uma fortuna, é muito caro, é o mais caro do mundo. Corta esse negócio, limita salário de juiz. Tem um monte de coisa para ser feito em termos de despesa que as pessoas simplesmente desconsideram.
acham que, tipo assim, cortar a despesa é cortar o SUS, é cortar a educação, é cortar saúde. Caralho, gente, não é esse o caminho. E último ponto, que eu acho o mais engraçado, assim, e é triste falar isso, mas é um pouco... É até legal de ver, né? A esquerda tem essa mania de viver fora da realidade, viver uma utopia, né? Os caras são assim, tem que aumentar a verba da educação. Eu concordo, temos que aumentar a verba da educação. Vamos tirar dinheiro da onde? Vamos cortar então de salário de político? Não, vamos aumentar o salário de político. Você fala, pô, mas aí não fecha a conta. Então, pô, você vai aumentar salário de político e educação, então vamos reduzir aonde? Vamos privatizar uma empresa? Não vamos privatizar não, vamos reestatizar outra. Aí você fala, peraí, tudo que você pede é um contrassenso. Você pede um monte de coisa, é igual criança na loja de brinquedo. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Tá, querido, qual que você quer? Você quer o brinquedo lá, você quer a Barbie lá, nova do filme, ou você quer um outro brinquedo aqui, não sei o quê? Ah, eu quero os dois. Não, os dois você não pode ter. E a esquerda tem essa mania de não escolher, ela quer ter tudo. Só que quando você lida com a realidade, quando você lida com uma coisa em economia que a gente chama de restrição orçamentária, em que você tem que escolher uma coisa ou outra, esses caras não sabem fazer isso. O Bolsonaro teve que tomar uma atitude que eu lembro durante a crise sanitária lá, que foi segurar o salário do servidor público. Servidor público no Brasil, na média, pro alto escalão, eles ganham o dobro do que ganha uma pessoa na iniciativa privada. Teve uma onda de demissão em massa. Permitiram que na iniciativa privada fosse reduzido 30% do salário dos trabalhadores. Mas o servidor público enchendo o saco para ter aumento de 20%. Sabe? Aí os caras seguraram. Agora, no final, acho que o próprio Bolsonaro também fez a merda lá de liberar, o Zema teve que liberar também. Assim, a gente tem que aprender que existe uma restrição. Quando você quer mais de uma coisa, você tem que ter menos da outra. O teto de gastos obrigava a gente a fazer isso. Falava o seguinte, você quer ter fundão partidário? Queremos ter 6 bilhões para comprar santinho, para político ficar viajando de avião particular para ir lá para cá, porque pô, o Boulos não pode pegar um avião de carreira, porque o Lula tem que ficar fazendo campanha política com jatinho particular. Beleza, então eles pediram 6 bilhões de reais. Se você vai ter 6 bilhões de reais para isso, e aí? Voltamos com a Lei Rouanet. Beleza, 10 bilhões para a Lei Rouanet. Tá, e da onde você vai tirar esse dinheiro? Você vai cortar da educação? Não, da educação não. Você vai cortar da saúde? Não. Você vai cortar da política? Não. Então assim, a questão só se aumenta gasto do governo e aumenta gasto, aumenta gasto, aumenta gasto. Chega uma hora que acontece isso. E aí o que o mercado já está percebendo? Demorou, mas já está percebendo. Que isso é uma grande fraude. Isso foi feito no governo da Dilma. E olha o fim que levou. Inflação disparou, perdeu completamente o foco. E assim, eu me lembro que na Dilma ela trouxe o Joaquim Levy, que é um cara que o mercado financeiro gosta. Tá? Então na hora que ele entrou, todo mundo, caramba, ela trouxe o Joaquim Levy. Só que quando o cara entrou, tá igual o Haddad. Entrou e falou o seguinte, pô, beleza, trouxemos o Joaquim Levy. Aí o cara falou, então tá, é igual você contratar, um médico famoso pra caralho. Contratar o melhor médico, né, pra tratar da minha doença. Aí o médico fala, beleza, então eu vou fazer assim, não. Eu contratei você, mas eu quero que você faça dessa forma. Não, por que você contratou o melhor médico, então? Se você contrata um médico, é para você fechar a porra da boca e escutar o que o cara tem para fazer, o que o cara que tem a dizer, e executar o que ele diz. Se você simplesmente contrata uma pessoa muito competente, mas manda ela repetir um outro discurso, então por que você trouxe o cara? E é isso que o PT tá fazendo. Botou o Haddad fica ali, irmão, igual aqueles caras no sinal fazendo malabares, tentando se explicar. E o Lula simplesmente está falando que não vai fazer nada que o Haddad está fazendo. E o Lula é o chefe dele. Então, galera, na prática, o que aconteceu hoje, que o mercado olhou o estresse do Haddad, tá até passando aqui para quem está no YouTube, dá para ver aqui na minha TV, eu já assisti, tá passando de novo ali. O que o Haddad está tentando fazer é se explicar. Mas assim, a gente sabe que ele não tem o que fazer. É por isso que ele está nervoso, porque ele não tem resposta. A resposta, todo mundo sabe. Isso aqui, se o PT não tiver um red pill, né? Se ele não perceber que não dá para ficar só no discurso, que agora, meu irmão, você não é mais oposição, você é situação, você precisa chegar lá e tomar as decisões, enquanto ele não perceber que não dá mais para ficar culpando o Bolsonaro, que não dá mais para ficar achando que aumentar imposto resolve tudo, enquanto ele não perceber que isso não resolve mais, provavelmente a gente vai sim pro buraco, beleza? Quem gostou, curte, compartilha, por favor. Não deixe de seguir o canal aqui no YouTube, tá?
Dá uma moral aí, manda para os seus amigos, vamos bombar essa rede aqui também e vejo você aí no próximo vídeo.